escola do mundo, onde eu posso ensinar e aprender. A palavra da sabedoria é a nossa EBD. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo, nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Deus é o nosso diretor. Você já teve sentimento de culpa? Eu imagino que sim, né? É uma experiência que todos nós, como seres humanos, já passamos, né? E vamos passar, né? Não ninguém, né, tá livre de cometer erros, né, e sentir culpa pelo erro, né? E nós vamos estudar hoje uma lição que fala justamente da culpa, né, e como Deus pode estar restaurando a nossa vida, restaurando, nos livrando da culpa. O título da lição de hoje é Quando o Fracasso se Tornou Público, né? E é uma lição que ela é baseada na narrativa bíblica que trata de Pedro negando Jesus, né? É um texto, são vários textos, né, básicos, né? E eu escolhi alguns para a gente trabalhar como texto básico, e a partir dele nós vamos desenvolver a nossa lição. O primeiro texto está lá em Marcos 1,17, e mostra o momento em que Pedro foi chamado por Jesus, né? E o texto diz, em 1,17, disse Jesus: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens, né? Então, ali nós vemos o chamado de Pedro, né? Jesus, a primeira vez, se encontrando com Pedro, e Cristo chamando Pedro, dizendo que ele seria pescador de homens. O outro texto, né, está em Lucas 5,4. Jesus estava ali falando para as multidões, né, ensinando sobre a verdade, e o texto diz o seguinte: quando acabou de falar, disse a Simão. Jesus estava dentro de um barco, né, falando à multidão, né? Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Então, aqui nós vemos dois textos interessantes, né, da vida de Pedro, né, naquele tempo em que Pedro acompanhava Jesus como um de seus discípulos, né? O primeiro texto a gente viu que é o momento em que Jesus se encontra pela primeira vez com Pedro, né, e há o chamado dele, né? Pedro é um pescador, e Jesus fala: vou te transformar num pescador de homens, né? E um outro momento em que Pedro, já como discípulo, né, de Jesus, depois de uma pescaria não muito produtiva durante toda a noite, né, Jesus diz para ele lançar as redes, e Pedro dá uma resposta que expressa a fé, né? Um dos momentos mais bonitos, né, da Bíblia, mostrando como nós devemos confiar naquilo que Jesus fala, né? Ele disse: olha, mestre, nós tentamos pescar a noite inteira e nada pegamos, mas sob a tua palavra eu vou lançar as redes. Ou seja, se o senhor está falando que eu tenho que fazer assim, é assim que eu vou fazer. Então, qual seriam os objetivos básicos da lição, né? O primeiro objetivo é mostrar que a nossa confiança deve estar em Jesus, né? Nós vimos lá no texto de Lucas, capítulo 5, versículos 4 e 5, justamente a expressão desse objetivo, né? Quer dizer, não importa as circunstâncias, não importa os fatos que ocorreram, né, nós sempre devemos confiar em Jesus, né? Se nós não pegamos nenhum peixe à noite, né, se Jesus diz para nós lançarmos a rede, nós temos que lançar, nós devemos confiar, né? E o outro objetivo é mostrar que até quando o fracasso é público, Jesus pode promover a restauração, né? Nós temos alguns pecados, né, que ficam lá escondidos, né, não aparecem em público, né? E temos aqueles que se tornam públicos, que nos expõem publicamente, né? Até esses, né, quando o nosso fracasso se torna público, né,
Jesus ele tem poder para promover a restauração da nossa vida. Então, nós vamos falar um pouquinho do contexto, né? Sobre quem era Pedro, né? Pedro a gente pode dividir basicamente no Pedro que andou com Jesus, né? E o Pedro que depois se tornou apóstolo, né? O que mostra bem a restauração que foi feita na vida dele, né? Pedro foi um dos apóstolos de Jesus, né? Ele era um pescador, essa era a função dele, né? Então Pedro não era nenhuma pessoa de grande expressão pública, né? Ele era um pescador como muitos que haviam ali na Galileia, né? E Pedro tinha uma personalidade muito impulsiva, né? Na verdade, o seu nome era Simão, né? E se você olhar na Bíblia, né, toda vez que Jesus fala com Pedro, né, para demonstrar, né, apontar uma fraqueza de Pedro, né, mostrar quando Pedro estava vacilante, Jesus se utilizava o nome Simão, né? Ou seja, ele chamava pelo nome, né? E Pedro, né, Pedro, que é o termo grego, e Cefas, que é o termo em aramaico, né, quer dizer pedra, foi um nome que foi dado por Jesus, né? Então, o nome original era Simão, né, e Jesus o chamava de Pedro, ou no caso Cefas, né, que é o aramaico, né? E nós vemos que Pedro teve algumas experiências muito fortes com Jesus, né? Foi Pedro que andou sobre o mar, né? Lá em Mateus capítulo 14, versículo 29, nós vemos Jesus caminhando sobre o mar, e Pedro resolve também andar e encontrar com o mestre. Jesus fala, não, vem, pode vir me encontrar, né? E Pedro começa a caminhar sobre o mar, mas ele repara nas circunstâncias, né, na força do mar, e aí ele começa a afundar, né? E Jesus o segura pela mão, né? Pedro também é um dos, ou talvez é o discípulo que faz a confissão mais contundente a respeito de quem era Jesus, né? Em Mateus 16, acho que 16, 18, olha, 16, 16, né? Cortou um pouquinho aqui, mas nós vemos a confissão de Pedro, né? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, né? O nome de Jesus, né, era Joshua ou Josué, né, no hebraico, que no grego, quando a gente faz a tradução, a transliteração para o grego, dá o nome de Jesus, né? E Cristo em grego equivalente a Messias no hebraico. Então, Cristo não é o nome de Jesus, Cristo é um título, né? Então, Pedro, quando ele confessa a Jesus, que Jesus é o Cristo, ele está dizendo que Jesus é o Messias que havia sido prometido lá no Antigo Testamento. Então, é uma declaração, uma das confissões mais pungentes e fortes que a gente vê na Bíblia, né, a respeito do caráter de Jesus Cristo, né? Mas também Pedro foi aquele que negou Jesus 3 vezes, né? Nós temos lá em João capítulo 21 uma descrição mais completa, né, do episódio, né, em que Pedro, com aquela forma impulsiva, né, Jesus fala aos seus discípulos que ele seria ferido, né, o pastor seria ferido e suas ovelhas iriam dispersar, e Pedro impulsivamente, né, ele já se coloca dizendo, não, todo mundo pode te abandonar, mas eu não vou te abandonar, né? E Jesus dá um aviso para ele, olha, Pedro, antes que o galo cante 2 vezes, você vai me negar 3 vezes. Aí Pedro fala, não vou fazer isso de modo algum, né? Eu morreria, preferia a morte ao fazer isso, né? E a narrativa lá em João capítulo 21 mostra que Pedro nega efetivamente Jesus 3 vezes. Então, Pedro foi aquele que andou com Jesus, viu o que Jesus havia feito, né? Pedro foi um dos que estavam no momento da transfiguração de Jesus, né? Jesus leva alguns discípulos, né? E Pedro era um deles, né? Pedro havia
testemunhado a ressurreição da filha de Jairo, né? O episódio em que ele fisga o peixe, Jesus manda ele pescar, e ele fisga um peixe em que há uma moeda na boca, né? Pedro foi o primeiro a entrar no túmulo de Jesus após a sua morte e ressurreição e constatar que o túmulo estava vazio. Então Pedro era aquele que havia tido muitas experiências próximas com Jesus, né? Mas isso não impediu que ele, de uma forma pública, negasse a Jesus 3 vezes, né? Então aqui Mateus 4,18 mostra, né, o primeiro encontro de Jesus com Pedro, caminhando junto ao mar da Galileia, viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores, né? E nesse primeiro momento, né, Jesus conhece um Pedro que era muito confiante, né? Quem de nós não agiu com confiança muitas vezes, né? E a confiança em si, né, não é o problema. O problema é quando nós confiamos muito e apenas tão somente em nós mesmos, né? Pedro era assim. Pedro era alguém que era impulsivo, que confiava exclusivamente nas suas próprias habilidades, né? E como falei, né, nós muitas vezes fazemos isso, né? Nós deixamos de considerar os outros, deixamos de considerar a Deus como Senhor da nossa vida, né? E nós queremos agir de acordo com a nossa vontade, né? Essa, inclusive, é a tônica da sociedade moderna, né? Você fazer aquilo que você quer fazer, aquilo que te der na telha, aquilo que passar na sua mente, você pode fazer, né? A promoção cada vez maior de uma visão hedonista e egoísta, né? E Pedro tinha essa visão impulsiva, né? Egoísta, era muito impulsivo e fazia aquilo que ele queria fazer, né? Esse é o Pedro que Jesus conheceu, né? O problema é que quando nós confiamos em nós mesmos, né, isso nos traz enormes problemas. Nós vemos lá em Jeremias capítulo 17, versículo 5, né, dizendo: maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta seu coração do Senhor. Aqui o texto não está falando, né, que maldito é aquele que confia em outro homem, né? Aqui a ideia principal é o homem, o maldito é aquele que confia em si mesmo, né? O homem confiando no homem, né? O indivíduo que confia em si mesmo enquanto homem, né? É aquele que o texto fala da sua carne mortal, ou seja, da sua imperfeição, das suas limitações, né? Da sua impureza, né? O seu braço e aparta o seu coração do Senhor, né? Quer dizer, toda vez que nós nos tornamos autoconfiantes, né? Não no sentido positivo de nós fazermos, né? Buscarmos fazer as coisas, mas quando nós nos tornamos autoconfiantes, no sentido de nós depositarmos a nossa confiança em nós mesmos, né? A Bíblia fala que nós nos tornamos malditos, né? E isso nos afasta naturalmente do Senhor, né? E nós vemos lá ainda em Jeremias capítulo 17, versículo 9, que saiu errado, né? Versículo 9, faltou aqui embaixo. Diz o seguinte: enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Jeremias 17, 9, né? Então o nosso coração é enganoso, né? Nós não podemos colocar a nossa confiança em Deus, né? O salmista fala que com Deus ele salta muralhas, com Deus ele desbarata exércitos, né? E é essa confiança que nós temos que ter, né? Nós devemos ser autoconfiantes na medida em que nossa confiança está depositada em Deus. Quando nós fazemos isso, quando nós colocamos a nossa confiança em Deus, né, nós podemos fazer qualquer coisa, né, que seja para a honra e glória do nome dele, né? E Jeremias nos mostra, né, que nosso coração é enganoso, né? Quando nós colocamos a nossa confiança, né, no nosso coração, né,
os nossos projetos vão fracassar. E ainda lá em Jeremias, capítulo 17, ainda no capítulo 17, versículo 10, diz: eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. O nosso coração, por mais que ele seja enganoso a nós, ele não consegue enganar Deus. Deus, ele esquadrinha o nosso coração. Ele vê quem efetivamente nós somos. Deus nos conhece a nossa existência, cada detalhe da nossa existência, da nossa vida. Detalhes que muitas vezes nós mesmos não conhecemos. Salmo 139 mostra isso. Deus é aquele que conhece detalhes mais profundos da nossa alma. Aqueles quartos escuros da nossa existência que nem mesmo nós entramos, Deus, ele conhece, Deus, ele penetra, e Deus está pronto a iluminar todos esses quartos com a luz da sua graça. Para isso a gente tem que confiar nele, a gente tem que deixar de confiar no nosso coração. E Pedro foi um daqueles que confiou naquilo que ele poderia fazer. Pedro, de forma impulsiva, Senhor, eu não vou te negar, eu não vou te abandonar, eu prefiro morrer a isso. E Jesus aponta com seu olhar penetrante justamente a fraqueza, aquela fraqueza mais profunda da alma de Pedro. Pedro, você vai me negar hoje 3 vezes. E a gente vê lá em João 21, Pedro negando e chegando até a blasfemar contra Jesus, isso de uma forma pública. E o texto de João diz que quando Pedro nega pela 3ª vez, o galo canta. E ele olha para Jesus, ele fita Jesus, Jesus olha também, e a culpa e o remorso recaem sobre Pedro, e Pedro sai dali e chora de forma amarga. Então nós vemos aí um outro momento da vida de Pedro. Não mais um Pedro confiante, um Pedro impulsivo que achava que podia fazer todas as coisas, que confiava no próprio coração, mas nós vemos um Pedro abatido. E aí nós vemos que quando nós confiamos em nós mesmos, nós ficamos expostos aos ataques de Satanás. Quando Jesus avisa Pedro que ele, Pedro, negaria, Jesus fala: Simão, Simão. Lembra lá que toda vez que Jesus apontava uma fraqueza, Jesus não usava o nome Pedro, mas ele usava o nome Simão. Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Quer dizer, Pedro estava depositando a sua confiança em si mesmo. E Jesus avisa ele: Simão, Satanás essa noite reclamou e te peneirou como trigo, a sua alma foi balançada. E Jesus fala que ele havia intercedido por Pedro. Então, toda vez que nós confiamos a nossa vida, nós confiamos nossos projetos em nós mesmos, nós nos expomos aos ataques de Satanás. Também lá em Provérbios 17, 22, nós vemos o seguinte: o coração alegre é um bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos. Quer dizer, nós vemos ali que o resultado de Pedro ter negado, de Pedro ter confiado naquilo que ele poderia fazer, foi justamente que seus ossos secaram, que sua alegria se esvaiu. Salmo 32, 3 diz: enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos constantes gemidos todo o dia. E ainda no próprio Salmo, diz: porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Quando nós confiamos em nós mesmos, nós somos levados a cometer erros, e a culpa vai pesar sobre a nossa vida. Foi isso que aconteceu com Pedro. Pedro ficou abatido porque no momento em que o galo canta e ele olha a Jesus, tudo aquilo que Jesus havia falado para ele, que Pedro ia negá-lo 3 vezes, todo aquele sentimento de culpa invade a sua alma.
Quantas vezes nós não passamos por isso? Né? Um sentimento de culpa que pesa sobre a nossa alma. Né? E o Salmo fala que quando nós não confessamos nosso pecado, quando nós não reconhecemos o nosso erro, né? A culpa pesa sobre nós. Né? Como o salmista diz, né? Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos. Né? Pelos constantes gemidos todo dia. A culpa é algo que pesa sobre a nossa vida. É algo que traz problemas, inclusive de saúde, né? Saúde física, saúde mental. Né? O pecado, ele tem uma ação danosa sobre toda a nossa vida. Né? E Pedro estava sentindo isso. Né? O pecado, portanto, ele nos tira a esperança e a culpa ela nos joga no monturo. Monturo seria um monte de lixo. Né? É assim que o pecado faz, a culpa faz. Né? A culpa nos joga para o lixo. É o pior que nós poderíamos ter. Né? E o pecado nos tira a esperança. Né? Um filósofo e psicanalista chamado Erich Fromm escreveu que ter esperanças é uma condição essencial do ser humano. Né? E nós perdemos isso, né? Essa esperança, né? Toda vez que nós carregamos a culpa. Né? Jeremias 18:12 diz: não há esperança porque andaremos consoante os nossos projetos e cada um fará segundo a dureza do seu coração maligno. Né? Não tem como haver esperança quando nós queremos caminhar de acordo com os nossos projetos, né? Com a nossa vontade, né? E não colocando tudo isso no altar de Deus. Né? Não que você não possa ter projetos, não é isso. Né? Você ter sonhos, né? Mas a Bíblia fala que o coração do homem pode ter planos, mas a resposta correta vem no Senhor. Né? É isso que Pedro não havia entendido. Né? Andar de acordo com os nossos projetos, com as nossas vontades. Né? Ou como se pega hoje no mundo, né? Você fazer aquilo que você quer. Teve um filósofo chamado Kierkegaard que ele disse que nós somos os redatores da nossa própria história. Né? Ou seja, ele quis dizer com isso que nós somos livres para escrever a nossa própria história. Né? E a Bíblia nos mostra, né, que não há esperança porque andaremos consoante nossos projetos. Né? Você quer ter esperança? Né? Você quer ter uma vida sem culpa? Né? Você tem que colocar os seus projetos, colocar a sua vida completa, toda a sua vida no altar de Jesus. Né? Mas nós vemos também uma terceira fase de Pedro. Né? Pedro foi aquele que andou confiante, né? Era aquele Pedro impulsivo, né? Que fazia tudo de forma impulsiva, sem pensar, né? E em razão disso, né? Por ele querer seguir o seu próprio caminho, ele negou a Jesus. Né? E aí nós vemos um Pedro não mais confiante, mas um Pedro abatido, consumido pela culpa. Né? Mas o Evangelho nos fala que também há um Pedro restaurado, né? Um Pedro transformado, porque nós temos a esperança em Jesus. Né? O Salmo lá, 32, diz que enquanto eu calei os meus pecados, os meus ossos envelheceram. Né? Mas ele também diz o seguinte, né? Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Então, há esperança, né? Há um caminho. Né? E Pedro entendeu isso, né? Que há necessidade de confessar o pecado. E ainda o Salmo 32:7 diz, tu és meu esconderijo, tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Né? Quer dizer, a restauração. Pedro foi restaurado, né? E a culpa foi tirada. Né? E aí, quando a culpa é tirada, Deus nos cerca de alegres cantos de livramento. A alegria vem. Né? Quando a autoconfiança, né? Isso nos leva ao abatimento, né? Nos leva à culpa. Né? Mas a culpa pode ser tirada e a alegria pode tomar o seu lugar. Né? E aí nós vemos também lá no Salmo 51:17, né?
um salmo de confissão de pecados, e o salmista diz, Davi diz, sacrifício agradável a Deus são espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Deus não despreza quando nós nos arrependemos de forma sincera. Salmo 34, 18 diz, perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito oprimido. O Senhor não nos abandona quando nós nos apresentamos a Ele com o coração quebrantado, com arrependimento do coração. Deus está pronto a nos perdoar, a nos restaurar. E Pedro entendeu isso. Lá no final do capítulo de João, do Evangelho de João, nós vemos Jesus aparecendo após a sua ressurreição aos discípulos e a Pedro. E Jesus confronta Pedro, Pedro ainda consumido pela culpa, Jesus confronta Pedro e diz, Pedro, tu me amas? E Jesus pergunta 3 vezes, e ali Jesus restaura a Pedro, e diz, Pedro, você vai apacentar o meu rebanho. Quando você era mais novo, você ia se conduzir a si mesmo, você achava que mandava na sua vida, mas agora, quando você for mais velho, você vai ser conduzido. Jesus restaura a vida de Pedro, e aí nós temos uma repaginada, uma nova vida em Pedro. Pedro não é mais aquele indivíduo impulsivo, confiante em si mesmo, mas é aquele que passa a viver para a glória de Deus. Quem Pedro se tornou após a restauração? Aqui eu trouxe a imagem de 2 obras. A primeira obra à esquerda é baseada numa narrativa que consta de um evangelho apócrifo, de um texto apócrifo conhecido como Atos de Pedro. O texto diz que Pedro buscou fugir da crucificação. Pedro estava em Roma, e ele fugiu da crucificação. E no caminho, quando Pedro estava fugindo, ele se encontra com Jesus ressuscitado. E aí Pedro faz a pergunta, onde vais? Covades, no latim, onde vais? E Jesus responde para ele, eu vou a Roma para ser crucificado de novo. E aí Pedro, ao ouvir isso, Pedro toma coragem, e volta a Roma, onde ele é crucificado de cabeça para baixo. Aqui nós temos na esquerda uma outra obra, a primeira à esquerda, uma obra de Carracci, de 1602, e na direita nós temos uma obra de Caravaggio, que é a cena da crucificação de Pedro. Diz a tradição que Pedro, não se achando digno de ser crucificado como Jesus, pediu para ser crucificado de cabeça para baixo. Então, quem foi o Pedro restaurado? O Pedro restaurado foi aquele a quem Jesus disse, apacenta as minhas ovelhas. É aquele que pregou no dia do Pentecostes. É aquele que, lá em Atos, capítulo 5, 15, nós vemos enfermos nas ruas se deitando, para que quando ele passasse, a sua sombra se projetasse sobre eles. Pedro foi aquele que restaurado, foi aquele que foi liberto do cárcere por um anjo, fez uma defesa firme perante o Sinédrio, de forma intrépida, a respeito de Jesus como Salvador. Aquele que curou Enéas, que era um paralítico, ressuscitou Dorcas, que se tornou um dos pilares da igreja, que escreveu 2 epístolas. Então, esse é o Pedro. Talvez você tenha cometido erros, você esteja abatido, a culpa esteja consumindo, mas Deus pode restaurar a sua vida. E Deus quer restaurar a sua vida para que você se transforme em um instrumento poderoso nas mãos dele. Que ele possa te transformar em uma ferramenta útil para o reino, para a honra e glória do nome dele. Que Deus nos ajude, então, a entender que nós precisamos confiar totalmente em Jesus, colocar toda a nossa vida, todos os nossos projetos, para que Ele nos possa usar para a honra e glória do seu nome.